Oi, gente! Hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência com a minha primeira consulta com a psicanalista. E para que fique claro, eu vou fazer um resumo breve sobre alguns fatos da minha vida para que vocês entendam os motivos que me levou a me consultar com a psicanalista. Compartilhei com vocês no vídeo anterior. Agora, no final de 2023, eu consegui sair do ambiente tóxico que eu morava. E nesse ambiente morava eu e a minha mãe. Não foi assim a minha vida inteira, porque eu já era independente, morei por um tempo em outra cidade, só que aconteceu algumas coisas na minha vida e eu precisei retornar para minha cidade e voltei. Não sei se eu posso dizer voltei, né? Fui morar com a minha mãe, porque durante a infância eu passei grande parte vivendo com outra família, né? Apesar de eu ter contato com a minha mãe, durante a infância eu não passei a infância e a adolescência inteira com ela. E assim, quando eu retornei, né, para minha cidade e vim morar com minha mãe, por um certo tempo, ela continuou me tratando bem como ela me tratava. E depois de um tempo, ela começou a mostrar para mim uma face dela que eu não conhecia. Ela começou a se mostrar uma pessoa extremamente perversa. E é isso, assim, eu não. Minha mãe ela não tem um diagnóstico de uma pessoa, de um profissional de saúde mental, mas ela é uma pessoa que tem uma personalidade perversa, é uma pessoa extremamente tóxica e que ela apresenta muitos comportamentos de uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista. Porém, eu não posso afirmar que ela tem esse transtorno porque ela nunca foi diagnosticada. Mas eu posso falar de vivências, né? E geralmente quem convive quem convive e entende um pouco sobre o transtorno consegue ter ter uma noção mais ou menos que consegue ter uma noção, né? Então assim, eu posso dizer basicamente isso, que ela apresenta muitos comportamentos de uma pessoa que possui o transtorno narcisista. E quando eu falo que ela mostrou outra face dela que eu não conhecia, né, outro lado dela que eu não conhecia, é porque realmente, na época que eu não morava com ela, eu não era uma vítima direta dela. Ela me tratava super bem, porque provavelmente nesse período ela devia ter outras vítimas. Porque eu já ouvia algumas pessoas fazer alguns comentários a respeito de alguns comportamentos dela, mas nunca você ouvir outra pessoa comentar, você ouvir relatos de alguns familiares, nunca é como você sentir na pele. Então, por isso que eu falo que foi basicamente como se a máscara dela tivesse caído pra mim no momento que eu vim conviver com ela, conviver, no caso, de uma forma mais profunda, né? E assim, eu não consigo me recordar da data exata que eu voltei pra morar com ela e nem consigo lembrar quanto tempo eu fiquei. Mas eu sei que foi o tempo suficiente para me adoecer, tanto mentalmente como fisicamente. E 2023 foi assim o período que eu já estava no meu limite. Porque assim, quando você mora você vive num ambiente tóxico ou você convive com uma pessoa perversa, você adoece. Você adoece porque são pessoas assim que têm uma capacidade assim de destruir o seu brilho, de destruir sua autoestima. E na verdade a intenção delas é essa, é destruir a sua autoestima, é te colocar para baixo. Então assim, foram várias coisas assim que foram acontecendo. Quem me segue na página tá por dentro de muitas coisas, porque tem muitos relatos, né, sobre tudo que eu vivi lá na página, sobre essa convivência. É uma página que eu divulgo esses relacionamentos tóxicos. Então, assim, quem já me acompanha na página já sabe de muita coisa. Mas, assim, como eu vou falar da consulta, eu tenho que fazer aqui um resumo breve, né? Então, assim, foram uma série de coisas que foi acontecendo, que foi me adoecendo. E então, assim, 2023 praticamente eu estava entrando numa depressão.
E houve um período mesmo que eu ficava a maior parte do tempo no quarto, eu não tinha ânimo para nada, eu não tinha forças mais para orar, eu não tinha forças para ir para a igreja congregar, eu não tinha forças para procurar emprego porque eu me sentia um lixo. E assim foi um período assim um período assim muito complicado. Até que, só que assim, eu não tinha forças para orar, mas eu chorava, né? E Deus ouve o choro também, né? O choro, muitas vezes o choro também é uma oração, né? E assim, eu creio que Deus respondeu os, minhas orações em forma de choro. Então assim, eu sempre pedi a Deus que Deus me tirasse daquele fundo do poço, que Deus me mostrasse uma luz, uma direção. E assim, teve um momento que eu lembrei de uma pessoa muito querida havia me falado sobre uma psicanalista que já conhecia o trabalho dessa psicanalista, então eu entrei em contato com essa pessoa e pedi o contato dessa psicanalista. E eu consegui falar com ela por telefone. Aí a princípio ela me fez eu não sei se eu posso dizer que foi uma consulta online, né? Mas a gente teve uma conversa praticamente quase o dia inteiro. A gente ficou conversando via Zap e assim, depois dessa conversa pelo WhatsApp a gente marcou uma consulta presencial. E assim, nesse período eu não tava conseguindo dormir. Já estava começando a ter insônias. Talvez até pelo fato tem toda uma questão, né? Tanto a questão de dormir durante o dia, como a questão da mente não estar legal mesmo. Então, assim, eu não conseguia dormir à noite, eu já tinha muito tempo sem conseguir dormir. E quando eu compartilhei isso com ela, né? E compartilhei também que já estava tendo algumas crises de ansiedade, começando a ter crises de ansiedade. E nessa consulta mesmo online, ela me passou uns áudios de relaxamento, foram esses áudios que me ajudou a voltar a dormir, porque eu fiquei ouvindo esses áudios com a frequência que ela orientou e fez efeito, porque com mais ou menos um mês meu sono já tinha voltado ao normal. E a gente marcou a consulta presencial, que eu vou contar pra vocês como foi. Muito doido isso, porque assim, quando a gente não tem muita experiência, você nunca fez uma consulta assim, você não tem noção exatamente como é, né? E na minha mente, eu achava que eu poderia chegar lá e falar só de um assunto específico. Por exemplo, como eu estava sofrendo de insônia e começando a ter crises de ansiedade, na minha mente, o que é que eu planejei? Eu vou falar sobre isso. Porque quando eu chegar na consulta, eu quero tratar isso. Na minha mente, eu queria passar por essa psicanalista para tratar o problema de insônia e de ansiedade. Eu não queria falar com ela sobre as questões do abuso materno. Porque como eu já acompanhava vídeos na internet com profissionais de saúde mental que entendem desse assunto, esses profissionais sempre nos orientam a não procurar profissionais de saúde mental que não entendam do assunto, porque tem profissionais de saúde mental, tanto psicólogos como psicanalistas e outros, que invalidam a dor da vítima. Muitas vezes a vítima chega no consultório, faz o atendimento, relata tudo que ela vive e geralmente a sociedade ela tem uma tendência a acreditar só nos pais e acreditar que todos os filhos são rebeldes, né? Geralmente a sociedade romantiza a maternidade, vamos dizer assim. E por isso, se uma pessoa fala que sofre abusos de uma mãe, quase ninguém acredita, né? Basicamente, se sofre abuso da mãe é porque ela tá errada, é porque ela fez alguma coisa contra a mãe, né? Então, assim, eu já tinha essa direção de que eu não deveria procurar profissionais que não entendessem do assunto para falar sobre isso.
Só que, então, como eu procurei a psicanalista porque eu tava muito, muito, muito mal mesmo, mas eu não tinha intenção nenhuma de falar sobre esse relacionamento tóxico com a minha mãe. Eu tenho uma pessoa que eu acompanho o trabalho que eu, infelizmente, eu ainda não consegui, né, me consultar com ela, mas quando essa pessoa entende desse assunto, eu estou me planejando para isso. Mas porque no momento, assim, na minha região, não tem profissionais de saúde mental que entendem desse assunto. Então, assim, não estava nos meus planos fazer essa consulta para falar sobre isso. Mas quando você chega no psicanalista, ele começa a remexer tua vida assim de uma forma assim, ele a, eles começam com entrevista, né? E assim, nessa entrevista, você vai dando respostas que, sem que você perceba, quando você vê, você já está na sua infância. E foi basicamente isso que aconteceu. Assim, a princípio eu senti muita empatia da psicanalista. Como eu falei pra vocês, eu não tinha intenção de falar sobre os abusos maternos. Eu só queria falar da ansiedade e da insônia. Mas a partir do momento que eu comecei a falar sobre isso, ela tipo assim, ela começa a perguntar, né, a partir de quando começou, por que começou. Elas vão fazendo assim perguntas que te provocam a te provocam a encontrar as respostas, né? E assim, à medida que eu ia respondendo, ela ia me levando para minha infância. Foi chegando um momento da consulta que quando eu vi eu já estava lembrando de coisas da infância que eu nem lembrava mais que tinha acontecido. É assim, é um trabalho assim muito intenso mesmo, muito profundo. E como eu falei, a princípio eu senti muita empatia da parte dela, porque assim, o profissional de saúde deve ter empatia pelo paciente, e assim, a princípio eu senti, teve fatos da minha infância mesmo que eu fui contando, e nossa, você passou por tudo isso na infância sem ter ninguém que te protegesse. E assim, depois dessa entrevista, eu não sei se já é uma prática mesmo na psicanálise ou se é pelo fato de eu ter falado dos meus problemas de coluna. Ela me colocou no divã, foi divã mesmo, viu gente? Não foi uma poltrona não. Que não é um padrão. Tem profissionais que usam poltrona, tem profissionais que usam divã, depende muito. Todos os dois é comum. Mas era um divã mesmo. Ela mandou eu deitar no divã e assim ela me orientou, né, a postura que eu devia ficar, né, para ela fazer um exercício para relaxar minha coluna e também para me ajudar a respirar, porque geralmente pessoas que sofrem abusos não abusos psicológicos, né, ou qualquer outro tipo de abuso, geralmente essas pessoas que se traumatizam dessa forma não sabem respirar direito. Eu nem sabia disso, mas nesse momento que ela me colocou para fazer esse exercício, né, esse exercício de respiração, ela pediu que eu fechasse o olho e essa parte foi bem interessante, né? Ela pediu que eu fechasse o olho e que eu repetisse 3 vezes meu nome e falasse que eu me amava, né? Aí você respira profundo e fala 3 vezes: Luciana, eu te amo. Luciana, eu te amo. Luciana, eu te amo. E, gente, na hora que eu fui falar isso, deu assim um nó aqui na garganta que não saía de jeito nenhum. Aí ela respira e fale. Aí a primeira vez eu falei bem devagar, bem baixinho, né? Fui até o máximo que eu consegui. A segunda vez eu já falava já um pouco mais alto, mas ainda sentindo aquela pressão que a gente sente aqui quando a gente está com vontade de chorar. A terceira vez eu consegui falar mais forte, mais alto um pouco e chorando. E quando terminou o exercício, ela me perguntou o porquê que eu não tinha conseguido falar Luciana, eu te amo e porque eu tinha chorado. E eu peguei e respondi, né, que eu tinha descoberto que eu não me amava. Eu simplesmente porque a partir desse momento aqui eu descobri que eu não me amo. E ouvir Luciano, eu te amo não é algo que eu escuto com frequência. E aí foi a partir
a partir disso que ela começou a conversar comigo, né? Ela falou que era importante, que aquilo ali era uma consulta, que era importante eu fazer uma terapia, porque quem passou por traumas na infância necessita buscar autoconhecimento para conseguir se entender, né? Conseguir desenvolver autoestima. Então tem que ter um trabalho de autotransformação, né? E assim e ficou combinado que eu retornaria para começar a terapia. Só que como ela não é da minha cidade, todas as vezes que eu tentava marcar com ela, aconteceu alguns incidentes e não era possível. Mas assim, eu saí de lá certa de que eu ia retornar para continuar a terapia com ela. E assim, eu vou fazer um outro vídeo explicando para vocês porque até hoje eu não retornei para continuar o tratamento, né? Porque a terapia é um tratamento. Eu não retornei para continuar o tratamento com ela. Eu vou explicar para vocês no próximo vídeo o porquê. Mas assim, eu fiz esse vídeo porque eu quero mostrar para vocês a importância da gente se ajudar. Porque assim, muitas vezes a gente busca a ajuda do outro, né? A ajuda do próximo. Mas a gente precisa dar o primeiro passo, a gente precisa buscar força de onde não tem e se ajudar. Porque assim, como eu acabei de dizer para vocês, eu não continuei até, eu não fiz, eu não continuei a terapia. Mas assim, a consulta, tanto a online quanto a presencial, fez uma grande diferença, ajudou muito para eu dar alguns passos que eu dei lá em 2023 e que eu continuo dando agora. É, eu acredito também que foi muito importante para eu ter encontrado forças para sair do lar tóxico agora. E assim, eu vou, eu sim vou fazer um outro vídeo falando sobre isso, porque eu quero explicar para vocês como foi a, porque assim essa psicanalista, ela me ajudou muito, né, na questão da ansiedade e da insônia, mas nessa questão do abuso materno, é como eu falei para vocês, a gente precisa procurar um profissional que entenda do assunto, não um profissional que invalide a nossa dor. Mas eu vou deixar esse assunto pro próximo vídeo, para não ficar um vídeo muito extenso, um vídeo longo, que eu sei que ninguém gosta de vídeo longo. E como eu já citei no vídeo, é uma entrevista mesmo. Você não fica falando e o psicanalista te olhando só parado te ouvindo, ou a psicanalista, né? É uma entrevista. Ela vai te fazendo perguntas, você vai respondendo, ou se você estiver compartilhando algo, ela também te faz perguntas, né? Como onde foi, como foi, por que aconteceu isso, você sabe o porquê a pessoa teve essa reação com você, é, e, e por que você fez isso, e por que você agiu assim. Perguntas desse tipo, né? Perguntas que te provocam a refletir e a partir daí você tira suas conclusões, né? Talvez seja por isso que quando a gente menos espera, a gente já tá lá na infância da gente, a gente começa a lembrar de coisas que a gente já tinha esquecido, outras a gente até lembrava, mas a partir daquele momento ali começam a ficar mais claras, a gente começa a ter outra ideia sobre aquilo que aconteceu. E no final dessa entrevista tem uma conversa entre o psicanalista e o paciente. Não é um aconselhamento, no caso, a psicanalista não te dá conselhos, né? Mas assim, baseado em tudo que você relatou para ela vai dar uma direção, né? É uma direção, mas na realidade, que é você que encontra as respostas que você precisa. E eu quero muito continuar, eu quero continuar nessa busca por autoconhecimento, eu quero continuar esse processo para
tratar os traumas. Graças a Deus até aqui, Deus tem me ajudado muito, Deus tem me mantido firme, me mantido forte, mas Deus também, ele usa os profissionais também para nos ajudar. Deus usa vários recursos, né, para nos ajudar, para nos manter de pé. E esse é um dos recursos que eu quero usar na minha vida também. Como eu não sei, ainda tô me organizando, não sei quando eu vou continuar, mas eu quero continuar nessa busca. E porém, assim, não sei se eu não sei se eu vou continuar com a mesma psicanalista, vai depender de muitas coisas, mas eu imagino assim, né, que se em uma única consulta, contando com presencial, né, eu surti assim muito efeito. Aí eu imagina um tratamento fazer o tratamento completo, né? Que na verdade é um processo, né? Acho que depende de cada paciente. Não tem assim determinada assim, você vai fazer tantas sessões e você vai ficar bom. Que eu até perguntei isso, viu, gente? Que eu achava que era igual, sabe, fisioterapia? Fisioterapia, o ortopedista passa. Aí você vai fazer 10 sessões, aí acabou, ficou bom. Às vezes não, né? Eu achava que na terapia era a mesma coisa, que tinha a quantidade de sessão certa para cada paciente. Mas não é, depende muito do processo de cada um. Espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma, né? Se ficou um pouco confuso, vocês podem deixar no comentário dúvidas que eu esclareço, ou lá nos stories no Instagram, ou até aqui, ou nos comentários mesmo em outro vídeo. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram saber, pode deixar nos comentários. Eu vou amar ler o comentário de vocês e responder. E é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.